Oi, gente. André Constantini, ex-pastor de uma igreja universal, ele é uma dessas neopentecostais, não é? Ele fala sobre o fato dele ter visto, entre outras coisas, né, lavagem de dinheiro, e nós vamos reagir aqui à fala dele junto com vocês. Eu quero, logo de cara, dizer o óbvio, mas que infelizmente a gente precisa dizer. É óbvio que não são todas as igrejas, é óbvio que não são todos os neopentecostais que realizam isso, as igrejas neopentecostais, as lideranças dessas igrejas, e é óbvio também que nem todas se alinharam ao bolsonarismo. Mas muitas se alinharam ao bolsonarismo, a isso dizer, a maioria se alinharam ao bolsonarismo, né? Pelo que a gente tem de pesquisas, e segundo o André Constantini, enfim, parece que, na visão dele, era uma coisa rotineira. Vamos ver o que ele tem a dizer e comentar. Você sabe que eu fui pastor evangélico, né? Da Igreja Universal no Reino de Deus. Então eu conheço essas empresas travestidas de igreja por detrás dos bastidores. Eu sempre afirmei... Primeira observação muito boa, empresa travestida de igreja. Realmente é um negócio, né? Que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, né? E não pagam impostos. Uma coisa que teria que ser revista, né? Porque essa ideia de esses mega negócios conseguindo essa quantidade absurda de dinheiro sem pagar tributos, eu considero uma coisa aí sim indecente. Mas vamos seguir. Reiterei na TV 247, nesses quase 5 anos que eu atuo ali, que o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil são as igrejas evangélicas neopentecostais. Ali se lava dinheiro do jogo do bicho, do tráfico, das milícias. É por isso que nós vemos esses pastores com essas fortunas incomensuráveis, elas não provêm apenas do dízimo. Não provém apenas do dízimo. Você está falando da fortuna aí, e ele disse aí, vocês viram toda a lavagem de dinheiro que ele se refere para qual essas igrejas serviriam, não é? Funcionariam como uma espécie de mecanismo de lavagem de dinheiro. Isso precisa, uma denúncia como essa do André Constantini, precisa ser investigada pela Polícia Federal, precisa ser investigada. E eu estou fazendo um vídeo, inclusive, incentivando as autoridades a conversar com ele, a conversar com outras pessoas e a investigar, né? A investigar. Porque se trata de uma coisa gravíssima em que eu nem por um segundo duvido da denúncia, me parece altamente provável, né? Mas é aquela coisa, pessoas que estão fazendo isso daí têm que ser investigadas e punidas, né? As autoridades não podem ficar impassíveis diante disso. Vamos seguir. E das ofertas que são arrecadadas ali. É proveniente também da lavagem de dinheiro que acontece ali. Isso é tão sério, tão grave, Yudi, que há cerca de 3 anos atrás, saiu diversas matérias que o PCC, que é a maior facção do Brasil, a segunda maior facção é o Comando Vermelho, as duas únicas facções a nível nacional no Brasil é o PCC e o Comando Vermelho. O PCC ele começou a abrir igrejas próprias para lavar o seu dinheiro. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo, porque isso é uma inovação. Que as facções lavavam dinheiro nas igrejas evangélicas neopentecostais, isso muitas pessoas já sabiam. Agora, as facções abrirem igrejas, as suas próprias igrejas para lavar o dinheiro... Essa é nova. O André Constantini está dizendo que o PCC estaria abrindo franquia de igreja própria para lavar o dinheiro. Ou seja, não mais usar as igrejas dos outros para lavar o dinheiro, dos simpatizantes, vamos chamar assim, né? Mas eles próprios criarem as suas próprias igrejas, né? Rapaz, eu me lembro há muitos anos atrás eu vi gente brincando, né, dizendo assim, forma de ganhar muito dinheiro no Brasil é abrir uma igreja, né? Você abre uma igreja evangélica, né? Leva música e tal, e você vai ganhar muito dinheiro. E agora fica cada vez mais claro que não é só com o dízimo, né? Você ganha muito dinheiro de outras formas potenciais, né? Isso tudo precisa ser muito bem investigado. Isso é inovador. Agora, isso não vai parar, ou isso não é uma ideia que se materializou somente através da facção que é o PCC. Eu tenho certeza que as outras facções e as milícias também aderiram a essa ideia e estão abrindo igrejas aí para lavar o dinheiro. Isso vai criar uma cisão com os neopentecostais, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Talvez até um aspecto. Eu acho que nós temos 2 grandes problemas hoje aqui no Brasil. São as milícias
e as igrejas evangélicas neopentecostais. Por quê? Ambas fazem parte de um projeto político de poder que a extrema-direita visa consolidar no Brasil. Projeto de Estado. Isso, que é uma teocracia miliciana fascista. Então nós... Ele está coberto de razão. Eu já venho alertando sobre os riscos de uma perspectiva teocrática no Brasil há muito tempo. Quem acompanha o canal aqui sabe que... E o que é teocracia? O que é a perspectiva teocrática? É acreditar que o Estado deve ser controlado por uma religião. E essa perspectiva religiosa deve se unir ao Estado e deve ser o próprio Estado. Então, o líder político seria o líder religioso, né? E, resumindo, se caminha nessa direção, baubau democracia, baubau Estado laico, né? Diversidade religiosa a Deus também. Então isso é muito, muito, muito perigoso. E o que ele está comentando aí é uma possível aliança dessas perspectivas teocráticas com organizações milicianas. Isso é muito, muito perigoso, gente. Temos que ter toda a habilidade possível para barrar esse projeto. Agora, nós só conseguiremos barrar esse projeto quando a esquerda brasileira deixar de ser eleitoreira, reformista e burocrata. Já que você falou, voltamos a falar da esquerda brasileira, de certa forma, esse seu projeto revolucionário de transformação através do sofrimento, da memória do sofrimento e de não ter nada a perder, é até uma ideia até antiga. Eu me lembro que dizia-se que não se devia. O comunista diz que não deve dar esmola porque você atrasa o processo revolucionário. Você já tinha ouvido isso? Já. Isso é interessante, Hilde, que eu tomo muito cuidado com isso. Agora, as políticas... Eu quero chegar no Lula. As políticas públicas do Lula, então, junto às favelas, às comunidades pobres, elas vão prejudicar esse seu processo revolucionário, não? Não acredito, não. Não acredito, não. Eu só acho que as políticas públicas que foram implementadas pelo partido do qual sou dirigente e faço parte, que é o Partido dos Trabalhadores, elas têm que ser acompanhadas de um trabalho político para elevar a consciência das massas que estão sendo beneficiadas por essas políticas públicas. Perfeita fala do André Constantini. E é exatamente isso. Temos sim que ter políticas públicas que reduzem a pobreza, que reduzem o sofrimento, mas elas têm que vir com a conscientização do que é direito social, da importância da democracia. Se a gente expandisse democracia nos espaços de trabalho com cooperativas e a pessoa pudesse ver o que é ter uma organização democrática e ser dono dos meios de produção e que exercitar a democracia no espaço de trabalho, isso faria a classe trabalhadora entender a importância da democracia. Isso é muito... A democracia não pode ser apenas essa democracia burguesa, democracia, o que eles chamam de eleitoreira, essa democracia meramente eleitoral. Nós temos que introjetar os valores democráticos no espaço de trabalho. Tem que entrar no espaço de trabalho, tem que entrar na convivência, no dia a dia. E aí sim, isso vai favorecer a conscientização. São políticas de inclusão social. Porque senão, Hilde, vai acontecer o que já acontece, né? Na verdade, vai continuar acontecendo. Você chega em qualquer unidade habitacional do Minha Casa e Minha Vida, que é uma política pública habitacional do Partido dos Trabalhadores, e você pergunta àquela senhora com a pele escura: minha senhora, esse benefício aí, como foi que a senhora recebeu esse benefício? A oportunidade de ter um lar, uma casa própria. Ela vai falar que foi Deus que abriu as portas. Foi Jesus. Você entende? Então, eu acho que a gente tem que continuar realizando as políticas públicas de inclusão social, mas politizar também essas políticas públicas, para que as pessoas entendam de uma vez por todas, Hilde, que do céu só cai chuva. Eu não estou querendo que a pessoa abandone a sua fé. Agora, use a sua fé para que você se fortaleça para a realização da luta coletiva, porque é a luta coletiva que vai transformar a nossa vida. Mas a esquerda, então, não está fazendo o dever de casa? Não, há muito tempo que não faz. Há muito tempo. Eu costumo dizer, Hilde, que quando você deixa um espaço vago, ele não fica vago por muito tempo. E a esquerda, ela abandonou os territórios de favela e periferia. Ela deixou de realizar o trabalho de base. E esse espaço que ficou vago, ele foi ocupado. Milícia? Pelas milícias, pelas facções, pelas igrejas, pelas ONGs. Não é um espaço deixado vago, e aí eu tenho que fazer uma ponderação, uma pontuação, somente pela esquerda brasileira. É um espaço que foi deixado vago pelo Estado burguês. É por isso que as facções cresceram, é por isso que as milícias cresceram, é por isso que as ONGs crescem.
Inclusive, as igrejas cresceram ocupando meio que o lugar do Estado, no sentido de que fornecia para as pessoas esperança, um sentido de comunidade. Então, oferecia nos domingos e nos sábados entretenimento, em alguns dias também. Então, quando você oferece coisas para as pessoas, quando essas instituições começam a cobrar, pedir de volta a essas pessoas apoio, dinheiro e tal, as pessoas que têm pouco dão. Aliás, é o caso do que está acontecendo lá em Gaza, né? Por que vocês acham que Hamas cresceu? Porque as pessoas estavam em desespero e Hamas oferecia coisas, né? Hamas oferecia coisas. É muito semelhante aqui no Brasil. Essas igrejas neopentecostais estão oferecendo coisas. Agora, elas cobram um preço alto pelo que elas oferecem. E se nós não nos mobilizarmos para não só garantir direitos sociais, mas ter essas políticas de politização, para as pessoas compreenderem a importância dos direitos sociais, a importância de uma democracia mais profunda, né? Vai ser difícil a gente enfrentar essa expansão. Vamos lá. É por isso que as igrejas crescem dentro desses territórios. É pela ausência do estado de bem-estar social. Quando eu falo da presença do Estado nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio de favelas, eu não estou falando do braço armado do Estado armado. Eu estou falando do estado de bem-estar social. Perfeito. E o estado de bem-estar social tem que ser visto como um importante primeiro passo, mas não o ponto final. O ponto final tem que ser uma superação da própria condição de pobreza, de falta de oportunidade. Tem que ser pela emancipação da classe trabalhadora. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.